Ok. Joia, certinho. Certinho? Então tá. Bom dia a todos, eu sou a Gabriela, sou fellow aqui do setor. Vou apresentar hoje a aula de presbiopia, conceitos básicos e formas de correção. Então, a presbiopia ela pode ser definida como um estado fisiológico de redução da capacidade acomodativa do cristalino, gerando uma piora da acuidade visual para perto e também uma fadiga visual. Ela acontece por conta da perda de elasticidade do cristalino ou da cápsula, gerando um cristalino com um menor poder de convergência óptica. Ela surge por volta dos 40 anos, mas a idade de aparecimento também está relacionada com a intensidade e o tipo de ametropia que o paciente apresenta. Então, aqui só para ilustrar, eu coloquei essa pirâmide etária do Brasil em 2010, né, que a gente vê uma base um pouco mais alargada, ou seja, é uma maior porcentagem de população jovem. E aqui em 2020 a gente já vê um achatamento da base, né, o que significa que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional e, consequentemente, também um aumento do número de presbíopes. E aqui nessa tabela a gente tem a relação entre a idade e também a capacidade de acomodação total para perto. Então, aqui aos 40 anos a gente ainda conseguiria acomodar em torno de 3 a 7,5 dioptrias, mas aqui nessa tabela de tolerância acomodativa média para a idade, aos 45 anos a nossa tolerância acomodativa é de 0. Então, a partir dessa idade a gente não consegue mais acomodar sem ter sintomas. Então, falando sobre o exame refracional no paciente presbita, a gente sempre tem que começar com a anamnese, né? Em que a gente vai coletar algumas informações sobre a idade e também as necessidades visuais do paciente. Por exemplo, a profissão, quais são as circunstâncias em que ele usa a visão e quais são as distâncias, a distância preferida de leitura e também qual é a atitude dele perante o uso de óculos. Se ele quer usar óculos, se ele gosta ou se ele já teve algum problema anteriormente. Primeiro, a gente faz a refração para longe, subjetiva ou objetiva, e para determinar a adição, a gente precisa determinar a amplitude de acomodação do paciente. Então, uma das formas da gente determinar a amplitude de acomodação é o método da régua de Prince. A régua de Prince é essa régua que a gente consegue encaixar no refrator e também acoplar a tabela de Jäger. E aqui, em um dos lados, a gente tem essas marcações, que são da distância de leitura em centímetros, e do outro lado, a gente tem as marcações da acomodação, correspondente a essas distâncias. Então, primeiro a gente faz a refração para longe, depois a gente adiciona 3 dioptrias, que a gente vai trazer o ponto remoto para 33 centímetros, que é uma distância que a gente espera que a visão já fique nítida para perto. E a gente pede para o paciente começar a aproximar a tabela de Jäger, sempre fixando no J2, até que ele encontre o ponto mais próximo que a visão permaneça nítida. Então, aqui, por exemplo, se a visão dele é nítida a 33 centímetros, que são 3 dioptrias, e ela permaneceu nítida até 10 centímetros, que são 10 dioptrias de acomodação, então a amplitude de acomodação é um subtraído do outro, que são 7 dioptrias. O outro método é o método das lentes esféricas, em que a gente coloca a tabela de Jäger a 40 centímetros e pede para o paciente fixar no J2. A gente começa a acrescentar as lentes positivas até que essas letras desfoquem, e depois lentes negativas até que elas desfoquem de novo. E a amplitude de acomodação vai ser, então, a diferença entre o maior valor positivo e o negativo das lentes que a gente acrescentou. E aqui, de maneira mais prática, já tem a tabela de Donders, que já relaciona aqui direto a idade e a amplitude de acomodação em dioptrias. E, por fim, a gente tem que determinar a adição. Então, para que o paciente consiga ler sem ter sintomas, ele precisa de uma reserva de acomodação, ou seja, a acomodação dele não pode ser usada na sua totalidade. E alguns autores falam que essa reserva tem que ser de metade da amplitude de acomodação. Então, por exemplo, um paciente de 60 anos quer ler a 30 centímetros. A acomodação que ele precisa, pelo D igual a 1 sobre F, é 3 dioptrias. A amplitude de acomodação é 1 dioptria, então a adição final vai ser de 3 menos metade da amplitude de acomodação, que é meio, dando mais 2,5. Ou aqui, resumido, a gente já tem, né, a relação entre a idade e a adição que a gente pode colocar. Então, agora falando sobre as formas de correção da presbiopia com óculos, a gente tem os monofocais, que são indicados para os presbítas e métropes, que eles têm só um foco de visão para perto, e os que eu vou falar mais para frente, os bifocais, os trifocais, as lentes progressivas, regressivas ou ocupacionais e as acomodativas. Então, começando pelos bifocais, juntamente com as lentes progressivas, eles são indicados para os pacientes amétropes, que querem corrigir a visão para perto e para longe com a mesma lente. Eles têm uma parte inferior, que é a película, que vai ser usada para visão de perto, e ela faz uma transição grosseira com o restante da lente que é usada para visão de longe. E o bifocal tem uma característica importante, justamente por conta da película, que é o efeito prismático.
Por exemplo, o salto de margem, que seria o deslocamento vertical da imagem, por conta da separação entre o centro óptico de perto e de longe, que isso depende muito do tamanho da película e também do poder da adição. E o desvio prismático, que acontece quando a área de visão de perto não coincide com o centro óptico de perto, que pode gerar algumas queixas de diplopia. Então, para reduzir o salto de margem, no caso de uma lente positiva, que são dois prismas unidos pela base, a película ideal seria de base prismática inferior, enquanto que numa lente negativa, que são dois prismas unidos pelo ápice, a película ideal seria a de base prismática superior. Então, aqui falando dos tipos, a gente tem os bifocais de peça única, que são o Tex e o Panoptic, os de película fundida, que são o Cryptok, o Panoptic e o Executive, e os de película colada, que não são muito usados, mas vale falar, né, das vantagens, que eles podem ser de qualquer tamanho ou posição, têm uma baixa dispersão cromática, e as desvantagens, que eles podem sofrer mudança de cor ou descolar com calor. Então, aqui só explicando, né, dos tipos de bifocal, a gente tem o Executive, que tem uma película de base prismática superior, e o centro óptico de perto e de longe são mais próximos, então isso reduz bastante o salto de margem. E a indicação são os míopes e hipermétropes, que têm o poder de longe menor que a adição. O Panoptic, também chamado de flat top, ou topo reto, que, semelhante ao Executive, tem uma película de base prismática superior, e a indicação é a mesma, também míopes e hipermétropes com poder de longe menor que a adição. O Cryptok, que tem uma película redonda, e eles têm uma diferença de curvatura grande entre a película e o restante da lente, então isso aumenta o salto de margem. E a indicação são os hipermétropes com grau de longe igual à adição. E o Tex ou Balux, que tem uma película de base prismática inferior, que é colocada aqui na face interna da lente, então isso gera um maior salto de margem, e a indicação são os hipermétropes que têm um poder de longe maior que a adição. Então, aqui só resumindo e organizando essas indicações dos bifocais, com relação ao estado refracional, no caso de uma hipermetropia moderada ou alta com adição maior que o 1,5, indicado aqui Cryptok, menor que o 1,5 Tex, na miopia ou baixa hipermetropia, independentemente da adição Panoptic, com relação à diferença de poder para longe e a adição. Se o poder para longe for menor que a adição Panoptic, maior que a adição Tex e igual à adição Cryptok. Com relação ao astigmatismo, se o poder do meridiano vertical for maior que a adição Tex, menor que a adição Panoptic e igual à adição Cryptok. Numa situação de afasia, se tiver uma iridectomia periférica, o Panoptic, e em setor, o Tex ou Cryptok. Sobre as lentes trifocais, elas possuem 3 regiões, né? Uma zona ótica para longe, uma de meia distância e outra para perto, sendo que essa região de meia distância ou intermediária, ela tem necessariamente que ter uma adição de 50% da de perto. Elas podem ser do tipo Panoptic ou Executive, e com relação à montagem correta, o início dessa região intermediária deveria ficar na borda inferior da pupila. Com relação às lentes progressivas, então, elas são a melhor opção para o presbitamétrope, porque elas proporcionam uma boa focalização a qualquer distância e também não tem os efeitos prismáticos. Elas têm a região superior, que tem o grau para longe, e que vai aumentando progressivamente num corredor até a região de perto, e também a área lateral, né, que é a zona marginal, que é onde acontece a distorção da imagem, e aqui a gente percebe, conforme a gente vai indo mais para a periferia, essa distorção astigmática vai reduzindo, e a distorção maior é na borda ali do corredor. E eles são contraindicados para os pacientes que não querem ou que não se adaptaram com o uso das lentes progressivas, ou numa nisometropia a partir de 2. Com relação ao desenho, a gente tem o HARD, né, que ele tem a zona de visão para perto, longe, larga, e um corredor para perto mais curto. Então, isso proporciona um campo de visão para perto e longe mais largo, o paciente não precisa fazer tantos movimentos de cabeça, mas a distorção da imagem na borda do corredor é mais intensa, então ele pode ter mais sintomas de tontura ou de flutuação da imagem. E o soft ou suave, que tem a área de visão para perto e longe mais estreita e o corredor mais longo. Então, isso gera uma distorção periférica mais suave, o paciente não tem tantos sintomas, mas ele limita o campo de visão para perto e para longe, e o paciente precisa fazer mais movimentos de cabeça. Então, antes da gente prescrever as lentes progressivas, é sempre importante a gente orientar o paciente com relação às vantagens e às desvantagens. As vantagens é a praticidade, por poder focalizar a qualquer distância com a mesma lente.
A melhor aparência, por não ter aquela linha divisória que o bifocal tem, e também a ausência de efeito prismático. E as desvantagens, que seria a distorção da imagem na periferia, e os sintomas, né? Sensação de flutuação, tontura, na movimentação de cabeça. Muitas vezes gerando uma dificuldade de adaptação e também uma insatisfação com o óculos. Mas a gente também sabe que a montagem do multifocal ele tem uma parte importante nas queixas do paciente, e a gente precisa sempre saber conferir essas lentes. Então, esse é um exemplo de gabarito para a conferência da montagem, com algumas marcações, né? Aqui o ponto para a conferência da dioptria de longe, a cruz de montagem, onde a gente posiciona o centro óptico. Ele fica 2 milímetros acima dessas outras duas marcações, que são o modelo da lente e adição. E aqui o ponto para a conferência da dioptria de perto. Então, aqui é um exemplo de uma lente com as marcações de acordo com o gabarito. Aqui é um exemplo de montagem correta, né, em que o centro óptico das lentes está de acordo com o centro da pupila. E aqui vários exemplos de montagem incorreta, né, aqui a região de perto está cortada, aqui a gente tem uma descentração vertical superior no olho direito e inferior no olho esquerdo, aqui uma descentração vertical superior em ambos os olhos, aqui inferior em ambos os olhos, aqui uma descentração lateral no olho esquerdo e aqui também ambas as lentes estão inclinadas. Então, frente a uma queixa de insatisfação com os multifocais, né, a gente sempre tem que se atentar a 3 fatores. Primeiro, em relação ao paciente, sempre importante escutar, tentar entender quais são as queixas dele e as necessidades com o óculos. Segundo, em relação à ótica, a gente sempre tem que conferir o grau do óculos com o lençômetro e comparar com a receita, realizar as marcações e conferir a montagem usando o gabarito, e também inspecionar a qualidade das lentes e das armações. E terceiro, em relação ao oftalmologista, sempre refazer o exame de refração para descartar qualquer possibilidade de erro de prescrição. As lentes regressivas ou ocupacionais, então, elas são indicadas para o presbítero que não precisa da visão de longe, mas sim da intermediária. Então, normalmente quem trabalha em escritório, com computador, prancheta, bancada de leitura ou também partitura musical. E elas são semelhantes às lentes progressivas, mas não têm a área de visão para longe e elas sofrem uma regressão do grau de baixo para cima até a região de visão intermediária. Então, em relação às lentes progressivas, a área de perto é 3 vezes maior e a intermediária é 15 vezes maior. E na área ali lateral de distorção da imagem, elas normalmente são pequenas, né? São de no máximo meia dioptria, então a dificuldade de adaptação por esse motivo é mais rara. Com relação ao receituário, é só realmente a gente escrever a refração para longe, colocar a adição e especificar o pedido de lente ocupacional. E para verificar essas lentes, a montagem dessas lentes também é semelhante às progressivas, mas elas têm um ponto de ajuste, como se fosse um centro óptico, que fica 4 milímetros abaixo do centro da pupila, e também um ponto de aferição aqui da potência de perto, que fica 9 milímetros abaixo desse ponto de ajuste. E, por fim, as lentes acomodativas, que são indicadas para redução do esforço acomodativo, nos pacientes que normalmente utilizam telas digitais mais que 2 horas por dia e que têm sintomas de astenopia por conta disso. Elas têm o poder para longe, na região superior, e mais uma zona de reforço inferior. Essa zona de reforço, ela tem uma pequena adição que promove o relaxamento do músculo ciliar nessas atividades. Um exemplo que a gente tem no mercado é a Sync 3, da Roya, que ela tem 3 adições diferentes, de mais 0,57, 0,95 e 1,32, para diferentes níveis de sintomas, o mínimo, moderado e o severo, ou para diferentes faixas etárias, de 13 a 25 anos, 25 a 35 anos e de 35 a 45 anos. Então, era isso. Obrigada. Joia. Parabéns, Gabriela. Aula muito boa, completa. Obrigada, obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver no chat. Nada, né? Só fazer alguns comentários. Você tinha colocado ali refração objetiva e subjetiva como se fossem alternativas. É sempre as duas, né? Objetiva e subjetiva, né? E, obviamente, o resultado final é a subjetiva, mesmo que depois a gente tenha que pensar numa cicloplegia, né? Em relação aos multifocais, os bifocais hoje em dia são muito pouco utilizados, né?
Raramente hoje a gente, a não ser que a pessoa já use há muitos anos e não queira mudar, a gente acaba quase que não prescrevendo, né? Mas os multifocais realmente é uma fonte de dúvidas com muita frequência, né? Explicar para o paciente que existem marcas diferentes, dentro das marcas existem lentes diferentes, e que além da qualidade da lente, existe a qualidade do serviço da ótica, né? E a qualidade da lente inclui uma assistência pós-venda, vamos chamar assim, porque muitas vezes a gente não consegue detectar exatamente o que está acontecendo, a ótica às vezes também não, ou também não se interessa, e quando a lente é de um fabricante maior, a gente consegue ter um auxílio do fabricante. Então, é importante o paciente saber disso também. E quem tem uma secretária ou uma auxiliar que faça a lensometria, se o paciente voltar com óculos multifocal, a orientação que eu costumo dar é o seguinte: ela diz o grau está correto, não é o óculos que está correto, porque ela vai medir o grau, se o grau estiver correto, tudo bem, mas não quer dizer que o óculos esteja correto, e que aí os pacientes usam 1, 2 semanas, não se adaptou, marcam um outro retorno, e a gente tem que conversar, como foi falado aí, tentar entender a queixa, reexaminar, para tentar detectar o problema, fazer a leitura no gabarito, né? As lentes ocupacionais, existem vários tipos. Hoje em dia, elas se tornaram mais sofisticadas em relação às que elas eram antes. Então, você tem níveis diferentes de distâncias. Então, é importante também explicar para o paciente. Eu acabo colocando um nome comercial e dando mais 1 ou 2 opções para o paciente procurar o produto na ótica, né? E as lentes acomodativas eu sugeri para colocar aqui também, porque dependendo da faixa etária, vocês vejam que existem adições aí de 1.3, 1.2, que quem tem essas lentes são a Roy, a Zeiss, a Essilor, e algumas delas são para faixas etárias diferentes e algumas pegam essas faixas que começam a chegar perto da presbiopia. Então, a indicação dessas lentes é para relaxar o esforço acomodativo, não é para corrigir a presbiopia. E vai ter um lançamento de uma lente da Essilor, que seria uma lente que teria não teria uma região de adição, mas tem um outro mecanismo óptico para tentar diminuir o desconforto durante o esforço de leitura de perto. Então, não sei se mais alguém tem... Não, eu acho que ressaltar a importância o doutor César falou, né? Falar que o óculos no óculos não está correto, né? O grau está correto, a conferência, e se o paciente tiver alguma queixa, você fazer como a Gabi mostrou, fazer a conferência no gabarito. Se você não tiver o gabarito, pede para a marca, né? Para o fabricante. Então, por isso a importância de ter também indicar lentes boas, a Roy, Essilor, Zeiss, Optiview, que eu acho que são as principais que a gente tem, que dão uma assistência também em algum caso de algum problema, alguma correção. As lentes genéricas ou de marca própria, às vezes a gente tem problema frequente de a ótica não querer trocar, tudo. E sempre o Dr. Duarte foi meu professor lá no Rio de Janeiro, já é falecido, mas ele gostava muito desse tema. E sempre eu lembro dele ensinar a gente a fazer sempre uma cartinha polida, né, com educação para ótica. Se você detecta que tem alguma descentração, corte da visão de perto, você fazer uma cartinha senhor óptico, por favor, avaliar a montagem, avaliar o centro de perto, o paciente está com queixa, lensometria está de acordo com a refração está mantida, que na maioria dos casos você consegue uma boa relação e consegue resolver o problema do paciente, né, e não ficar
falando mal da ótica, como algumas óticas vão falar mal do médico, então não entrar nessa briga. Então, vamos... Rodrigo. Sim. Oi, Marcelo. bom dia. Tudo bom? Bom dia, professor. Deixa eu só pegar uma carona aí no que você falou e que o César falou. Bom dia a todos. As lentes, as multifocais, os fabricantes fornecem para o paciente um certificado de garantia, como se fosse um cartãozinho de banco. Isso até às vezes facilita para a gente saber que lente que ele está usando, porque pode ser uma lente muito boa, mas pode ser uma genérica, como você falou, e às vezes ele vai numa ótica dessas maiores e ele já tem as genéricas, entre aspas, né? E aí ele não se acostuma bem, não sabe por quê. A gente também, às vezes fica com dificuldade de conferir. Então, é importante a gente saber disso. E o que o César falou, as boas empresas, elas têm um pós-venda, alguma coisa assim, que te ajuda. Aqui em Campinas, tem empresa que tem até um tipo de um escritório. Se o paciente tem muita dificuldade, ele vai lá e tem alguém da própria empresa que fabrica as lentes para ajudar na resolução dos problemas. Né? O César falou o seguinte, hoje é menos frequente o uso de bifocais, mas depende de onde você trabalha, ainda tem um pouquinho, viu? Eu trabalho no hospital da PUC e lá a gente ainda tem pacientes que têm bifocais. Então é importante a gente saber, como a doutora falou, saber para que serve cada bifocal, isso é super importante. E às vezes a gente prescreve uma bifocal, o paciente faz uma bifocal que não é adequada para o tipo de graduação que ele tem. Então a importância do médico conhecer as bifocais, os desenhos, saber reconhecer se aquela bifocal é para aquela ametropia ou não. Aqui na PUC, a gente fez um tipo de um panfleto que a gente entrega para o paciente no fim da consulta, explicando as diferenças entre as bifocais e as multifocais, em relação a desenho, em relação a usos. Então, isso está funcionando muito bem também, porque o paciente tem muitas dúvidas em relação ao tipo de lente. É ótima observação, Marcelo. Então, vamos dar continuidade. Tem a minha aula sobre lente em presbiopia. Deixa eu compartilhar. Joia. Deixa eu tirar a telinha. Foi. Então, não tem conflito de interesses nessa apresentação. A presbiopia e as formas de correção, né? A Gabriela já fez a introdução, então vou ser mais rápido aqui. Então, a presbiopia é a perda fisiológica e gradativa da acomodação, devido à redução da densidade do cristalino. A gente observa um aumento nos últimos anos, né, por conta da mudança da constituição da nossa população. Então, em 2010, a estimativa era de 33,6% maiores de 40 anos, e um pouco mais prevalente as mulheres, 17,8%, e no censo do 2020, os maiores de 40 anos já constituía 43,13%. Então, isso vai aumentando. E também a gente tem outro agravante, que é o aumento da demanda visual de perto. Então, a nossa vida está muito ligada a smartphones, notebooks, computador e as telas. E aqui uma animação para ver a mudança e a previsão, né, até 2040, 2050, que as faixas vão se igualando. Então, o número de maiores de 40 anos vai ainda aumentar. Por isso se fala tanto hoje, está se dando uma atenção muito maior à presbiopia do que antigamente. Na anamnese, importante ressaltar, você verificar a idade, a qual correção que está em uso, se é bifocal, multifocal, óculos separados longe de perto, qual a graduação da adição, qual a atividade profissional, se ele trabalha em escritório, ao ar livre, alternante, os home offices que agravaram ainda mais, atividades de lazer e esportes, direção, se ele dirige, né, se é motorista, para a questão da dominância do olho também. Tá, foi. Do exame oftalmológico não pode faltar a acuidade visual sem correção longe de perto, com correção longe de perto, e a binocular também. Fazer a refração, verificar o olho dominante, e você pode fazer o teste da monovisão ou
dominância, né, com forópsis, o Grins, na armação de prova e com lente de contato também. Importante também avaliar a superfície ocular e olho seco, também um tema que está sendo mais veiculado. E aqui um painel das correções da presbiopia. Então, inicialmente ali foi o que a Gabriela já apresentou, então a gente tem lente monofocal, visão simples, bifocal, progressiva, multifocal, as regressivas, e das lentes de contato. A gente pode fazer a compensação refrativa, a visão balanceada, que também eu prefiro mais esse nome, mas vai depender da região. Muitos conhecem mais como monovisão, como báscula. Eu não gosto muito de monovisão, porque dá a ideia para o paciente que ele vai enxergar de um olho só, e eu acho que isso psicologicamente pode atrapalhar a adaptação. Báscula também é um nome tranquilo. E tem a balanceada modificada, lente de contatos bifocais ou multifocais, e a combinação delas. E na cirurgia refrativa, a gente hoje, o que tem de mais consolidado é o uso de monovisão para correção, e orientar também o paciente que a presbiopia vai progredindo e a cirurgia não vai acompanhando, então é temporária. Na seleção dos pacientes, como eu falei, né, ver a rotina diária do paciente, a atividade que ele pretende usar a lente de contato, se é todos os dias, se é só para o trabalho, se é só para atividade de lazer, atividade física, se ele já usou lente de contato e qual tipo, e principalmente alinhar a expectativa dos pacientes. A visão com as lentes de contato dificilmente vai ficar melhor do que um óculos de visão simples, só para longe, só para perto. E quando a gente faz o exame do paciente no Grins, a gente simula mais isso. A gente primeiro faz a visão de longe, o paciente vê nítido ali, depois coloca a adição, vê perto. Tem uma dificuldade de você explicar que no óculos multifocal ele vai ter a divisão de imagem, mesma coisa na lente, dependendo do tipo, a sobreposição de imagem, o sistema de báscula pode não dar uma visão tão boa, e às vezes a exigência hoje de perto é muito grande. Então, alinhar a expectativa que eu falo que é o conceito do paciente, né? Você vai fazer lente de contato para te dar independência dos óculos, e dependendo da atividade que ele quer, eu enfatizo isso mais ou menos, né? Vamos lá para técnicas de adaptação das lentes, né? Então, aqui um quadrinho, tentei resumir de acordo com a adição e das técnicas. Então, se a utilização da compensação refrativa, que é reduzir um pouco o grau do paciente, que eu vou falar mais em seguida, é ideal quando você tem uma adição pouca, uma adição até mais 1,25. A visão balanceada, monovisão ou báscula, você pode usar mais em presbiopia inicial moderada, que seria até 2 dioptrias de adição, porque você não interferia tanto na diferença de grau entre os olhos, na anisometropia, e o ideal também é que esse paciente tenha astigmatismos, desculpa, ali saiu maior que 0,65, desculpa, astigmatismo mais 0,65 seria uma indicação, porque você fazer uma bifocal ou multifocal com astigmatismos mais altos fica ruim. Ainda não temos lentes de contato multifocais e tóricas, né, para corrigir astigmatismo. Tem a previsão de lançamento esse ano ainda da Bausch Lomb, mas ainda não tive a confirmação. Então, quando o paciente tem astigmatismos mais altos e é presbita, a ideia inicial é fazer visão balanceada. Você pode fazer visão balanceada modificada, alternando o olho que é dominante e também utilizando lente esférica com lente bifocal multifocal. Às vezes você consegue um bom resultado para presbiopia mais avançada. E quando é lente bifocal e multifocal, você pode usar em todas graus de presbiopia. E igual a gente pode também separar, né? Se o paciente tem muito desconforto, mas quer uma certa independência do óculos, poderia usar uma lente de contato monofocal para longe e ele usar um óculos complementar para perto, às vezes para o trabalho, mas para longe ele prefere ter uma visão bem mais nítida. O teste da dominância ocular. A dominância, que a gente tem o conceito, é a tendência do sistema visual dar preferência relativa a um dos olhos sobre o outro.
algumas tipos de dominância. Então, o que a gente comumente aprende, o que eu aprendi na residência, né, a dominância de direção de observação, que é na fixação de um alvo objeto para longe. Vou mostrar como faz em seguida. Existe a dominância motora, que é o olho tende a perder menos a fixação em ponto próximo de convergência, e a dominância sensorial, que é a percepção de dominância do estímulo luminoso, que às vezes você pode fazer colocando o paciente no GRINS e pedindo para ele ver qual que é a melhor situação, se fazendo monovisão de um lado ou monovisão do outro. E daí ele às vezes, essa dominância sensorial é diferente da dominância direcional. A dominância direcional de observação a gente faz com a técnica do furo com a mão, estica os braços com um triângulo, pede para o paciente ler um optotipo ou um desenho, ou o interruptor, ou a maçaneta da porta, por exemplo, ou dá um quadrinho com papel com um furo no meio e pede para ele colocar na luz ou também no objeto. E você vai tampar um dos olhos. O olho dominante vai ser aquele que, quando tampado, o paciente perde a visão central daquele objeto. Então, o que comumente a gente faz? Tem, às vezes, ou não relação com a dominância motora, né, a mão dominante, e a dominância sensorial que eu falei é colocar no GRINS e alternar a adição entre os olhos para ver qual que o paciente prefere. E às vezes é uma causa, a gente faz a dominância direcional, faz o teste de adaptação, o paciente está desconfortável, a gente troca a lente, tudo, mas às vezes uma dica é talvez pensar em trocar o olho dominante, que às vezes pode ter uma melhora e um conforto maior para o paciente. Vamos lá, cada tipo lá que eu falei das técnicas, né? Então, compensação refrativa seria lentes monofocais em ambos os olhos. Daí você vai aumentar 0,50 dioptrias na hipermetropia ou reduzir 0,50 na miopia. Ou seja, você vai dar uma adição, seria como se fosse uma adição leve de mais 0,50 na hipermetropia e mais 0,50 na miopia, vai reduzir a miopia. É bom para quem já é usuário de lente de contato, já está habituado, mas está tendo um certo desconforto, e para a presbiopia inicial. Vantagem é que tem menor custo, né, que ele vai continuar usando lentes monofocais esféricas, só que ele vai ter uma leve piora de acuidade visual para longe. Mas às vezes o paciente fica mais confortável. A visão balanceada ou monovisão ou báscula, você utiliza lentes monofocais, seja esféricas ou tóricas, considerando o dominante corrigindo para longe e o não dominante para perto. É ideal até adições até mais 2 dioptrias, principalmente para o paciente que tem astigmatismo maior, 0,65, porque daí você consegue corrigir melhor cada olho. Tem um menor custo, né, relativo, menor sobreposição de imagem, mas você tem uma redução de estereopsia. Às vezes, comprar óculos complementar para esforço prolongado de perto, trabalho, então falo para o paciente, com essa combinação de lentes, você vai ter uma independência no dia a dia. Então, você vai no restaurante, vai numa loja, ver uma etiqueta, ver o cardápio, ver o relógio, ver o celular. Só que, às vezes, se você trabalhar com a lente de contato, uma visão de perto no computador o dia todo, aquele esforço vai incomodar. Então, você pode colocar um óculos complementar para dar uma visão mais confortável de perto. E também orientar o paciente, às vezes, casos de filmes 3D. Agora, com a pandemia, reduzir um pouco, está dando a retomada dessas atividades, mas já vi paciente vir comigo, um colega fez a lente, ele foi no cinema, pagou o ingresso mais caro lá para ver 3D, chegou lá não conseguiu ver nada, porque estava com a lente em monovisão. Então, orientar para ele não ter problema. E também, em caso de paciente que dirige bastante, orientar, às vezes, o lado que ele tiver para perto, para que ele vire um pouco mais o pescoço, o rosto, para o olho dominante, o olho que tiver com a lente de longe, conseguir olhar o espelho do carro para evitar algum acidente. A visão balanceada ou modificada, a gente considera que pode ser feita a troca da dominância, pode usar uma lente monofocal para o dominante para longe e uma combinação com lente bifocal ou multifocal
no não dominante para perto. Ou fazer uma combinação de lentes de contato bifocais ou multifocais em ambos os olhos com adições diferentes. O ideal para casos de adições até 2 dioptrias, tem um custo maior, porque daí entra as lentes multifocais, e pode ocorrer um pouco de imagem fantasma, o paciente fala, uma sobreposição da imagem. Mas aí tem que testar para poder conseguir verificar. De lentes de contato bifocais e multifocais, o que a gente tem é algumas opções. Tem a de imagem alternante, que seria a bifocal, que teria o desenho segmentado, a bifocal, que tem desenho concêntrico, o centro para longe, a periferia para perto, ou o contrário, e a rígida multifocal, que é o desenho segmentado. Então, da mesma forma, o paciente, quando olha para baixo, faz a convergência, a lente deslocaria e o grau, a parte de perto da lente ficaria na zona óptica, na área pupilar. E tem as lentes de imagem simultânea, a bifocal de desenho concêntrico também, existe bifocal de desenho asférico e a bifocal de desenho difrativo, lembrando o desenho das LIOS, né? Vamos falar um pouquinho de gelatinosa presbiopia, depois falo da rígida também. Então, lembrando de forma geral, né, lente gelatinosa. Então, ideal que seja a curva base de 0,6 a 0,8 milímetros mais plana que K, que é o meridiano mais plano. O diâmetro ideal é cobrir o limbo, cerca de 2 milímetros maiores do que o limbo. A mobilidade de 0,5 a 1 milímetro a piscar. O material pode ser de silicone hidrogel ou hidrogel. A descartabilidade, a gente pode ter opções de lentes diárias, descarte quinzenal, descarte mensal e descarte anual. E o ideal é que você conheça o guia de adaptação de cada fabricante. O que a gente tem no mercado? A gente tem gelatinosa bifocal, da Optogel bifocal, e o desenho concêntrico, o centro perto ou o centro longe. Das multifocais, tem esse quadrinho que eu fiz para tentar catalogar, né? Então, a gente tem de descarte diário a Alcon, a deles, multifocal, a Coopervision, a Clarity One Day, e da Johnson, One Day Acuvue. De quinzenal, a gente não tem nenhuma opção. De mensal, a gente tem a Optics, Bausch Lomb tem 3 tipos, a Ultra, a Provision 2, a Soft Lens, e BioView da Central Oftálmica e Biofinity da Coopervision. Vou falar um pouquinho de cada desenho e do guia de adaptação, né? Da Alcon, teria a Dailies, descarte diário, desenho asférico e o centro perto. Deve estar disponível em 3 adições, low, baixo, médio e alta. Então, você vai escolher de acordo com o grau. Então, no guia de adaptação, eles recomendam fazer a refração e ver o olho dominante, o poder de longe, fazer o equivalente esférico e distância vértice, e você vai escolher a adição de acordo com essa grade. Então, se for até 1,25, os 2 olhos com adição low, de 1,5 a 2, adição média, de 2,25 a 2,5, adição high. Deixa o paciente um pouco com a lente, pelo menos 20 minutos, avalia a acuidade de longe e perto, ambos os olhos, e também eu gosto de ver separado. E daí tem o roteiro. Se o paciente está questionando a visão de longe, você pode adicionar menos 0,25 dioptrias esféricas ao olho dominante, e para melhorar a visão de perto, adicionar mais 0,25 no não dominante. Se ainda assim a visão de perto ainda é ruim, você pode adicionar 0,50 no olho não dominante. E se a visão de longe não for afetada, o paciente não se queixar, você finaliza o teste. E se tiver queixa de longe, você pode trocar a adição da lente. Então, aí um quadrinho, se você colocar uma lente no dominante low e você adiciona uma média no outro não dominante, ou uma combinação de high com média. Na Coopervision, a Clarity One Day, descarte diário, também tem desenho centro perto, e daí ela tem só 2 tipos de adição, ou low ou high. A Biofinity, que é descarte mensal,
você vai ter o tipo de lente, o tipo D, que seria distance, que o centro é para longe, e N de near, que seria o centro para perto. E você vai ter disponível em 4 adições, mais 1, mais 1,5, mais 2, mais 2,5, que você vai fazer de acordo com a adição do paciente. De forma parecida com o da Optics, você faz o grau de longe, escolhente esférico, distância vértice, tem a tabelinha para você escolher. Então, na adição baixa de mais 1 e mais 1,5, tanto o olho dominante quanto o olho não dominante vai ser o tipo D, as duas com centro para longe. Se você passa para adição maiores, o olho dominante vai ser para longe, distance, e o olho não dominante, o centro, perto, o near. Depois de 20 minutos, também avalia o não dominante e dominante. Lentes de contato rígidas na presbiopia. A gente tem da Optolentes a Permafluor 71 bifocal, que a zona central é esférica e para longe, desculpa, e zona periférica esférica, progressiva, para intermediário e perto. Nessas pacientes de rígida, que já usam rígida e estão na presbiopia, seriam os melhores casos para se adaptar a esse tipo de lente. Mesma coisa para multifocal da Solot Expert Progressive e também somente para córnea regular e baixo astigmatismo. Aqui tem um vídeo da doutora Samantha, que cedeu gentilmente. Adaptação, ela foi uma das pioneiras aí na adaptação dessa lente. Então, a lente tem uma chanfradura inferior, que quando o paciente olha para baixo, faz a convergência, ela encaixa e a lente desloca superior, levando a parte multifocal para o centro pupilar do paciente. No guia de adaptação, tem uma tabelinha de acordo com o astigmatismo corneano para você selecionar a curva base. Na caixa de prova, a gente tem todas as lentes de diâmetro 9,5, mas há opções para você fazer o pedido. E de forma alternada, as lentes de teste têm grau positivo na parte de longe e grau negativo. Então, às vezes, para você adequar ao paciente. Depois que você faz essa adaptação padrão de fluoresceína, para você verificar a visão de perto, às vezes, o ideal é você usar uma armação de prova para determinar. As lentes, se eu não me engano, tem mais 1,5 de adição na caixa de prova. Então, mensagens finais. Here's what I found. Poxa, mensagens finais. Refração e exame bem feitos, análise da rotina do paciente, conhecer essas técnicas de adaptações e os tipos de lentes disponíveis, ter paciência e alinhamento realista da expectativa do paciente. E outra dica adicional ali, sempre começar às vezes com um tipo de lente vou trabalhar com fabricante X com aquele tipo de lente. Então, você dominar aquele guia de adaptação para depois você trabalhar com outra lente. Se você fica alternando muito, você às vezes não pega o raciocínio. Então, essa é uma dica para quem está iniciando. Obrigado pela atenção. Aproveito para convidá-los para o Simpósio Superlentes, próxima edição em 2022. Se tudo der certo, formato híbrido com atividade presencial também. Obrigado. César, comentários, os colegas. Não, tem que deixar os outros falarem também, senão fica meio... Helena, Samantha, Luiz, professor Sobrinho, com sua vasta Luiz cabeleira e realmente experiência. gosta de falar da dominância. Doutor Luiz gosta de falar da dominância sensorial, não é? Eu tenho usado a sensorial, né? Vocês estão me... Sim, sim. Estávamos, agora parou. Eu gosto de usar mais a sensorial, né? Eu acho que, no fim, aqui mais na prática que o paciente sente mesmo, né? Então, o teste clássico é você colocar uma lente de mais 1,5 na frente de um olho, mais 1,5 na frente do olho, com os dois abertos. Aquele que o paciente não sentir muita diferença é o olho não dominante. O paciente sentir mais a diferença é o olho dominante.
E aí a gente pode procurar fazer uma adição maior no olho não dominante. É bem interessante porque você pode, inclusive, no caso de visão balanceada, eu gostei do termo, Rodrigo, balanceada, realmente eu acho que eu vou adotar, viu? Balanceada, esse caso aí, você pode saber o quanto usar. Então, por exemplo, ao invés de fazer essa clássica de 1,5, que eu faço o seguinte, tá? Os 2 olhos com a refração bem feita para longe. E aí, o que eu faço? Eu testo de um olho e de outro o quanto que ele aceitaria de grau positivo de um lado e de outro, e aquele que aceita mais grau positivo é o olho não dominante, e é aquele que eu vou usar essa adição de perto, numa visão balanceada. E aí eu já sei também o quanto que ele aceita fazendo esse teste. Ao invés de simplesmente pôr uma lente de 1,5, eu vou lá colocando mais meio, mais 1, mais 1,5, e ver até quanto que ele suporta bem. Então, acaba sendo um detalhe a mais, né, que você pode utilizar. E mesmo quando você vai fazer, por exemplo, a multifocal, você sabe que você pode fazer com que esse olho tenha uma adição maior, sem prejudicar a visão de longe, né? E muitas vezes o uso centro para longe no olho dominante. Eu acho que isso ajuda especialmente quando o paciente dirige à noite. Eu acho que é o principal ponto, né? Quando o paciente dirige à noite, às vezes ele sente dificuldade se você deixou as 2 adições para perto. Era esses comentários. Excelente, Rodrigo. Explanação ótima. Muito obrigado aí. O que eu faço normalmente, porque assim, uma coisa são os tipos de dominância, só que isso nem sempre é uma verdade, porque a escolha final do paciente nem sempre tem a ver com essa dominância. Então, o que eu acho que acaba sendo mais eficaz e mais completo é colocar a armação de prova com a refração para longe, colocar a adição num olho, depois colocar a adição no outro, pedindo para o paciente olhar para longe e para perto. E o paciente vai escolher. Então, é muito mais uma preferência do que exatamente uma dominância. Tá? Então, eu acho que o resultado final, teoricamente, é um pouco mais preciso, porque o próprio paciente vai escolher. E eu acho que ela é mais eficaz do que simplesmente fazer a dominância por esses testes clássicos, ou mesmo colocar no Greens. E eu acho que a lente de contato na presbiopia ela é uma oportunidade muito grande para a gente personalizar, porque tem pacientes que falam tem prioridade para longe, pacientes têm prioridade para perto, pacientes têm prioridade para meia distância. Então, eu uso com muita frequência uma lente multifocal num olho e uma monofocal no outro, e com muita frequência adições diferentes. Então, tem que falar para o paciente que não importa se um olho está melhor de longe ou o outro está melhor de perto, o que importa é o resultado final. Então, mesmo que o paciente esteja com 2 lentes multifocais, a visão de perto esteja ruim, você pode ir mexendo naquele olho que ele está usando a lente para perto e aumentando ou o grau de longe ou a adição, dependendo da lente que você está usando. E também, quando um fabricante, o resultado não é bom, muitas vezes com outro fabricante a gente consegue, às vezes, um resultado um pouquinho melhor. E também lembrar para o paciente que ele pode ficar menos dependente do óculos de perto e ter um óculos complementar para atividades de leitura mais prolongada ou com tipos menores. E, em vez de ele usar um óculos para longe com adição de 2, 2,5, ele pode usar um óculos de mais 1 e complementar o grau de perto dele, e a lente de contato fica boa para longe e para meia distância. Vocês costumam também deixar o paciente usar a lente de teste por 1 ou 2 semanas antes de fazer o pedido? Ou aquele paciente que está mais inseguro se vai dar certo? Ou o paciente de primeira vez de lente, né, que vai usar? Eu diria o seguinte, eu nunca mais deixo um paciente fazer o pedido no dia do teste. Porque as únicas, acho que 2 vezes que eu fiz isso, o paciente, não, tá, maravilhoso, posso ir com maravilhoso. Não, pode encomendar. O cara volta depois, não, tá ruim de longe, tá ruim de perto. Então, invariavelmente, eu, obviamente não com as lentes rígidas, que aí não tem jeito, mas com qualquer outra alternativa,
eu peço para o paciente ficar uma semana, pelo menos uma semana, e retornar. Eu também. Eu concordo com você totalmente, César. Eu tenho deixado 2 a 3 semanas, tá? Em geral, 3 semanas, e aí ele volta se ele quiser. Ele tem mais uma semana ainda de lambuja, dá tempo de chegar a caixinha dele. Então, deixa em geral 3 semanas de teste. Ô, Rodrigo, Outra coisa... Opa, pode falar, Marcelo. não, ladies first. Não, que eu ia acrescentar, que eu não sei a experiência de vocês, eu cada vez mais, aliás, quase sempre, quando é possível, eu começo, depois de explicar, e o paciente escolhe com adição baixa, porque se a gente pensar que todas as lentes gelatinosas, elas têm a superposição de imagem, tem a imagem simultânea, não importa se é centro longe ou centro perto, quanto menor a adição, menor a superposição. Então, muitos pacientes, eu explico a diferença, ele prefere começar o primeiro teste com multi em vez de monovisão ou balanceado, por exemplo, e fica mais fácil a gente transicionar depois para adição média, adição high, do que você deixar um paciente com visão balanceada, né, a báscula, e depois, quando chega naquele limite, você trocar. Então, não sei se vocês fazem isso, mas eu cada vez mais faço. Então, começo já, explico a diferença entre os dois métodos, a maioria prefere testar multifocal, e eu já começo com a adição baixa, quando já não dá para fazer, por exemplo, compensação refrativa. Rodrigo, o Dr. César Lippner, sempre que ele dá aula sobre esse tema, ele fala: a gente precisa baixar um pouco a bola do paciente. Isso quer dizer o quê? Explicar para o paciente que a lente de contato não é igual ao óculos. E quando você vai adaptar um paciente para presbiopia, não é uma coisa muito simples. Às vezes a gente gasta, ou a gente investe uma tarde inteira com o mesmo paciente, mostrando as diferenças, testando uma técnica, testando outra técnica. Então a gente precisa ter tempo, e o paciente também precisa ter tempo. E importantíssimo isso que o César falou, que o Dr. Luiz falou, do paciente poder viver o dia a dia dele com as lentes antes de se decidir. Ele vai trabalhar, ele vai dirigir, ele vai fazer suas coisas, porque às vezes se você faz a adaptação e já entrega a lente para o paciente, acontece isso que o César falou, o paciente fica insatisfeito no passar do tempo. Sobre esse negócio da dominância, é interessante isso que o Dr. César lembrou a gente. Apesar de a gente saber esses testes aí que a gente faz, uma boa parte dos pacientes prefere o contrário. E tem um estudo do Dr. Milton Ruiz, já começo dos anos 90, que mostra isso. Acho que 30% dos pacientes, no final, preferiram usar diferente do que a gente fazia nos testes. Só complementando o que a Samantha falou, eu acho que tem um outro aspecto que, enfim, pode ser um pouco polêmico, mas monovisão virou artigo da fotótica, né? Quer dizer, os pacientes voltam, eu estou fazendo a monovisão. Então, eu hoje raramente começo uma adaptação com monovisão. Eu diria que a chance é muito, muito pequena, a não ser que seja uma condição que eu não tenha outro tipo de lente disponível. Então, se o paciente, sei lá, é plano e tem uma presbiopia inicial e precisa de lente, um olho pode ficar sem lente, o outro com uma multifocal. Então, apenas assim, paciente que já usa no início, eu faço uma compensação, como foi falado, mas depois a minha tendência, sempre que for para progredir, é tentar usar uma lente multifocal, porque a gente se diferencia de qualquer balconista hoje que fala de monovisão e o paciente chega lá e o método, vamos dizer assim, fica meio menosprezado. E aí o paciente, às vezes, tenta no olho errado e acaba não se dando bem, acaba abandonando o uso da lente e nem sabe que, muitas vezes, se ele fosse num oftalmologista, ele poderia ter uma outra experiência, uma outra chance aí de sucesso. Acho que a monovisão seria mais para os casos dos astigmatismos mais altos, né? Que não dá para a gente fazer uma multifocal, acho que seria o mais indicado, mas fora isso, é melhor se começar mesmo com a multi. Só quando tem realmente uma situação como essa, assim, que não tem jeito. E eu não sei da Bausch, viu, Rodrigo? Mas eu sei que a Cooper está para chegar, uma lente tórica multifocal. Nós já tivemos anteriormente da World Vision, os resultados eram bem mais ou menos,
Agora, com a Cooper, eu nunca usei, não tenho experiência, mas fatalmente deve ser uma lente um pouquinho melhor. O duro no final, né? A gente faz teste, ajeita, ajusta tudo e o paciente depois pede a receita da lente, né? No final desses testes. Daí... Esse é um outro problema, né? Aí a gente tem que saber lidar com isso, né? Na verdade, ou já explicar avisar, para o paciente que não tem receita, se o paciente insistir, nunca brigar com o paciente, não vale a pena brigar, mas dar um relatório com exame, adição, etc., e dizer que com isso ele consegue comprar as lentes onde ele quiser, né? Responsabilidade dele. Pede uma receita de lente, não se adapta, ele vai voltar para encher o seu saco, não o do lugar onde ele comprou. Exato. Então, vamos seguir a reunião. Agora tem o caso de refração, caso de lente de contato, né, do residente. Oi, bom dia. Sou eu. Bom dia, Vou Mariana. compartilhar aqui. Joia, certinho, Mariana. Vocês conseguem ver? Sim, tudo ok. Então, bom dia. Hoje eu vou apresentar o caso clínico de lente de contato. Meu nome é Mariana Dias, eu sou residente do 2º ano. Então, o caso é sobre uma paciente do sexo feminino de 22 anos de idade, estudante, procedente daqui da cidade de São Paulo, que veio para o nosso ambulatório com desejo de usar lente de contato. Ela nega antecedentes pessoais e, como antecedentes oftalmológicos, ela tem um diagnóstico de ceratocone no olho direito há cerca de 2 anos. Nega também antecedentes familiares. Ao exame oftalmológico no nosso serviço, ela apresentava uma acuidade visual sem correção à direita de 20/400 e à esquerda de 20/20, com correção de menos 4,5 esférico, com menos 5,5 cilíndrico, no eixo de 25, ela chegava a 20/160 no olho direito. A biomicroscopia anterior apresentava pálpebra e cílios sem alterações, conjuntiva clara, córnea transparente, íris trófica e fáscica. A pressão intraocular estava dentro da normalidade, de 12 à direita e 3 à esquerda. E a fundoscopia também sem alterações, com disco óptico rosa, bem delimitado, uma escavação de 0,3, base e mácula sem alterações e a retina aplicada. Em relação ao petacam do olho direito, a gente vê que a paciente tem essa alteração da curvatura, aqui mais central no olho direito, com um K1 de 58,7, um K2 de 65,8, chegando até um K máximo de 80,1 e um astigmatismo de 7 dioptrias. No olho esquerdo, a gente vê que esses valores são consideravelmente menores, com um K1 de 42,7 e um K2 de 45,1. A paciente realizou diversos testes aqui, eu peguei só alguns passos da adaptação de lentes, porque foram vários. Então, começando pela Rose K2, de curva base de 57,20 dioptrias, 5,90 milímetros, um poder de menos 15 e um diâmetro de 8,7 milímetros. A gente vê que é uma lente que está descentrada, mais inferiormente, ela apresenta uma pouca mobilidade. Aqui na foto ficou um pouco difícil, porque a iluminação acabou não ficando tão boa, mas tinha uma região de tórax superior, com esse acúmulo aqui da flúor mais inferior e a presença da bolha. Então, a gente mudou para a Rose K2 NC. E aí a gente vê que tem uma melhora da mobilidade, também uma melhora da posição, mas continua mais descentrada inferiormente. E aí mantém essa área mais de rarefação aqui de toque superior com esse acúmulo de flúor mais inferior. Passando para a superultracone, com uma curva base de 50 e 45, um poder de 17 e diâmetro de 9,3 milímetros. Então, a gente vê que mantém mais ou menos o mesmo padrão, com esse toque superior e inferior esse acúmulo da flúor.
E passando, então, o último passo para as lentes de perfil escleral, de perfil prolada, com a curva base de 7,30, um SAG de 5,20, um poder de -2, com diâmetro de 17 milímetros. Aqui nesse vídeo, a gente está tentando avaliar a mobilidade da lente. No ambulatório, me corrija se eu estiver errado, mas a doutora Samantha falou que essas lentes esclerais, elas devem ficar bem fixas. Então, nesse a gente achou que ficou um pouco móvel, então precisaria, a gente já sabia que precisaria de algum ajuste. Aqui na região temporal, ela tinha uma leve compressão dos vasos, mas bem sutil. E aqui na região nasal, a gente ficou um pouco em dúvida, porque tinha um vasinho que nascia bem no meio aqui da borda da lente. Então, a gente ficou, no primeiro momento, em dúvida se estava tendo uma compressão desse vaso, mas depois, olhando com mais cuidado, a gente viu que ele nascia na borda. Então, não era que estava tendo compressão, estava sem alterações nessa região. Opa! Mas o que a gente prestou mais atenção mesmo foi essa região nasal superior, que tinha um leve escape de flúor nesse local, e que fez a gente fazer uma alteração. Então, o pedido final ficou a Zenlens escleral, de perfil prolado, da Z10, com curva base 7,30, um diâmetro de 17 milímetros, o balde ficou de 200 micra, um poder de -4, já que teve uma sobrerrefração de -2, e a gente fez um strip vertical, justamente para melhorar essa área de escape da flúor. E é isso, muito obrigada. Joia, Mariana. Excelente, mas o que você perguntou é isso mesmo, a lente escleral não tem que ter mobilidade, então primeiro a gente avalia, né, a parte de fluoresceína, se tem algum toque, depois o vão, por último a compressão dos vasos esclerais, mas se tem uma mobilidade, não tendo nenhuma compressão, tem que avaliar bem e às vezes fazer algum ajuste até para centralizar, e também os ajustes da centralização da lente, né, às vezes não foi o caso, mas a lente escleral às vezes pode ficar um pouco descentrada inferior, nos cones mais avançados, e daí a gente, fazendo o ajuste da borda, da periferia, a gente consegue melhorar essa centralização. Alguém quer comentar o caso? Qual foi a acuidade visual final? Acho que está no mudo, Mariana. Que ficou 20 e 30, acabei não colocando, perdão. Tá. Eu ia só comentar aqui a mais também, da possibilidade de colocar fluorescina por cima da lente, tá? Que às vezes dá para destacar melhor o quanto que ela está elevada a borda. Dá para perceber o quanto de fluorescina está entrando, né? Eu acredito que realmente ficou um pouco difícil de ver isso muito claramente. Colocando essa fluorescina por fora, às vezes é mais fácil, tá? Bom caso, obrigado, Mariana. Vamos agora a Fellow Caroline, o caso clínico de refração. Bom dia. Está aparecendo minha tela? PowerPoint? Sim, modo apresentar, tudo jóia. Eu sou Caroline e eu vou apresentar hoje o caso de refração. É um paciente de 40 anos, escriturário, natural e procedente de São Paulo, que veio ao serviço com uma queixa de baixa acuidade visual para atividade de perto. Ele referiu nunca ter feito uso de óculos previamente e queixava-se de cefaleia, ardência ocular e turvação visual bilateral, com leitura prolongada e uso de computadores. De antecedente pessoal, ele tem hipertensão, trata com medicamento, e tem um pai com glaucoma. A acuidade visual para longe sem correção é 1 nos 2 olhos, para perto sem correção ele faz J1 nos 2 olhos, pupilas com reflexos normais, motilidade ocular também normal, biomicroscopia uma conjuntiva clara, córnea transparente, câmara anterior formada, sem reação de câmara e arafásico dos 2 olhos, tonometria 12 e 13, e no fundo de olho ele tinha uma certa simetria de escavação entre os 2 olhos. Na refração dinâmica, ele tinha mais meio nos 2 olhos,
eu optei por fazer a cicloplegia nesse paciente, porque a refração não estava muito compatível com a queixa dele. E para perto ele também fazia J1. Depois que a gente dilatou, quer dizer, cicloplegiou, ele chegou a uma refração estática de +2 nos 2 olhos e com acuidade de 1 nos 2 olhos. Foi optado também por pedir para esse paciente retornar para ver se ele tolerava esse +2 de refração estática sem estar cicloplegiado, e ele não fazia 0,9 com essa refração total. Então, foi optado por prescrever parcialmente a hipermetropia de +1 nos 2 olhos, já que ele tolerava e fazia 1 de visão, e foi utilizado o conceito da tolerância acomodativa, como foi falado nas aulas anteriores, que respeita a fórmula de 4,5 menos 0,1 vezes a idade do paciente em anos, e deu um total de 0,5, que foi o que a gente descontou da refração estática. Então, só para finalizar, lembrar do conceito de tolerância acomodativa, que representa a capacidade do paciente exercer a acomodação sem que ele apresente sintomas de cansaço visual ou outras queixas. E a tabela também, como foi mostrada nas aulas anteriores, que a cada 10 anos a tolerância acomodativa tende a cair em 1. Então, com 5 anos a gente tolera 4, com 15, 3, 25, 2, 35, 1, e aos 45 a gente tem 0 de tolerância. Obrigada. Joia, Carol. Tô Marcelo Sobrinho, tô César. Rodrigo, Sim. esse caso aí parece simples, mas não tem nada de simples, não. A gente tem muita dúvida, e depende do colega, ele não vai ter... Eu acho que o que a Caroline fez é muito interessante, de fazer a cicloplegia, porque eu vejo muitos colegas que acham e falam e pensam que depois dos 30, depois dos 35, não é necessário fazer cicloplegia. E, na verdade, a gente pode cair do cavalo com um caso desse. Eu tenho uma paciente aqui, que ela é juíza, e a primeira vez que ela veio se consultar, ela tinha 37 anos, e estava usando... Ela tinha 2 óculos. Um era uma adição de 1,5, e o outro era um multifocal, de +0,5 para longe e mais 1,5 de adição. E aí, quando a gente foi fazer a cicloplegia, deu uma coisa muito parecida com isso. Então, esse paciente tem 40 anos, ele ainda não é presbítero, mas ele está chegando perto da fase da presbiopia. Então, o cuidado que ela teve de cicloplegiar, de lembrar da tolerância acomodativa antes de prescrever, e até ela fez um teste pós-cicloplegia, que se você tiver condição de fazer, é importante também. Eu acho que está de parabéns, acho que a gente aprende muito com um caso desse. Obrigado. Obrigado pelo caso. Joia. Então, vamos com a doutora Natália, apresentação do paper. A Natália foi estagiária, agora é preceptora. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Tela. Opa. Tá indo. Vocês conseguem ver? Sim. Falta só. Isso, joia, já está no modo apresentado. Tudo certinho. Só um instantinho. É que tá dando... Eu tô com 2 aparelhos aqui. Só um instantinho, gente. Consegue me ouvir?
Ainda está com eco, Consegue me ouvir mas dá agora? para ver a apresentação. Melhorou? Não, ainda está com... Ou desliga. Natália, vê se você está com alguma coisa aberta aí, fecha as outras abas do computador, deixa só isso aí. Celular também, dá uma checada assim, está alguma coisa aberta. Às vezes é isso que dá eco. Natália, você pode tentar também diminuir o volume do alto-falante do seu notebook, do seu computador, e diminuir o retorno. Vocês estão me escutando agora? Melhorou? Sim, Resolveu. sumiu o eco. Deixa eu tentar agora. Tudo certo? Tudo certo, certinho, pode prosseguir. Bom dia, gente. Eu trouxe um artigo sugerido pelo chefe. Eu gostei muito desse artigo. Ele vai falar da eficácia comparativa da iodopovidona, do peróxido de hidrogênio e de uma solução química multipropósito para lente de contato contra a pseudomonas aeruginosa em estojos, em superfícies de estojos, né? Foi um artigo recente, publicado em 2021, e vamos lá. Então, na introdução, ele começa dizendo a importância dessa comparação. Ele diz que vários micro-organismos estão implicados nas infecções oculares, bactérias, leveduras, entre outros. São micro-organismos onipresentes e tipicamente são neutralizados pelas proteínas da nossa superfície ocular, né, das nossas defesas, mas que é possível esses micro-organismos sobreviverem usando toxinas e proteínas para se proteger da lise celular. Então, eles se aderem à córnea usando proteínas ligadoras de fibronectina, se apoiam e se preparam para a futura invasão e crescimento. Essa infecção, né, futura pode induzir a danos significativos dos tecidos da córnea e potencialmente causar cegueira. Então, prosseguindo, o uso de lente de contato é um fator de risco a mais para o desenvolvimento dessas infecções e de ceratite microbiana por conta desse processo de adesão, crescimento e desenvolvimento de biofilme. Já foi visto que o manuseio das lentes de contato é uma fonte significativa para a contaminação tanto das lentes como dos estojos, apesar da lavagem das mãos. Junto, outros fatores também são os micro-organismos comensais oculares e fontes de água, de natação, torneiras, etc. Tá? A contaminação das lentes está associada com essas entidades de olho vermelho agudo, úlceras periféricas, infiltrados corneanos e ceratites microbianas, e um dos patógenos mais comuns responsáveis por essas ceratites é a pseudomonas, associada à lente de contato, porque ela já foi comprovadamente capaz de produzir biofilmes e também de expressar genes de resistência antimicrobiana. Prosseguindo, a contaminação dos estojos de lentes também é comum. Alguns estudos mostraram que mais de 80% dos estojos estudados tinham algum nível de contaminação. Eles servem como reservatório para os micro-organismos se transferirem posteriormente às lentes de contato. E também as tampas dos estojos ou as superfícies que não estão em contato direto com as soluções de armazenamento e limpeza também já mostraram em outros estudos níveis altos de contaminação, com mais de 3.000 unidades formadoras de colônia, na maioria dos casos. Então, é de suma importância a gente minimizar toda a contaminação das lentes e dos estojos para evitar esses eventos infiltrativos, ceratites e infecções. Atualmente, as soluções multipropósito, elas são compostas por alguns biocidas como esse, biguanida, miristapropil, dimetilamina, que é o Aldox, e outros. Eles não necessitam de neutralização prévia para inserção nos olhos, posteriormente, das lentes de contato desinfectadas, e existe uma limitação potencial dessas soluções de não desinfectar as superfícies que não estão em contato com ela, tá?
Já as soluções baseadas em peróxido de hidrogênio, como o ClearCare, possuem sistemas de disco de platina de neutralização. Elas desinfectam tanto as lentes como os estojos, mas também pode haver um novo crescimento de micróbios durante um armazenamento mais extenso, já que uma mínima quantidade de peróxido pode permanecer no fim do ciclo de desinfecção. E aí ele cita um novo produto, que é esse Clidol, acho que é assim que se pronuncia, que é um produto recente de desinfecção que está utilizando a iodopovidona como agente. E o complexo ele vai liberar o iodo neutraliza as ligações de carbono e hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio e enxofre hidrogênio, e também libera gás iodo no processo, promovendo uma desinfecção dessas superfícies que não estão em contato direto com a solução. Então, a principal proposta desse produto seria essa, né? Então, o iodo, a iodopovidona na solução e na lente de contato posteriormente, ela é neutralizada adicionando um tablete de ácido ascórbico, e a neutralização completa fica num curso de 4 horas. Então, o propósito do estudo vai ser avaliar a eficácia antimicrobiana no sistema da iodopovidona em comparação com o peróxido de hidrogênio e a solução multipropósito, e ele cita exatamente essas aí que estão na figura, o Renulo e a Alcept. Tanto nas superfícies de contato direto como não contato com a solução, e comparar também a performance depois a longo prazo. Como métodos, eles usam estojos de lente de contato, que são embebidos num inóculo de pseudomonas em todas as áreas, tanto as de contato como de não contato. Ele é adicionado às superfícies incubado a temperatura ambiente, 25 graus, por 24 horas. Posteriormente, cada parte é lavada com uma solução salina para remover as bactérias que não se aderiram. Após a aderência da pseudomonas, os estojos são desinfectados em cada grupo, de acordo com as recomendações do fabricante de cada sistema. Após isso, é realizado um swab das superfícies todas e quantificado quanto tem da pseudomonas. Também eles fazem uma segunda avaliação com os estojos para um recrescimento, né? Não sei se dá para falar essa palavra, né? Da pseudomonas após 7 dias de reserva, da desinfecção de cada um desses sistemas para ver se novamente cresceu. Foram utilizados estojos idênticos para configurar controles e 3 estojos para cada experimento. Aí ele mostra uma figurinha esquemática com o esqueminha no C do estojo comum, né? No B você tem o sistema do peróxido de hidrogênio e no A você tem esse Clidol, tá? Da iodopovidona. Onde está riscadinho em vermelho são as superfícies de não contato, ou seja, o verso ali da tampa, né? A parte mais superior do estojinho. Na questão do ClearCare tem a parte acima da linha do recipiente, e o da iodopovidona também de forma semelhante ali no verso da tampinha. Como resultados, então, a gente tem 2 gráficos, né? Um gráfico mostrando o antes e o depois aí da contagem das bactérias com a desinfecção imediata. Na primeira coluna são as superfícies de contato direto e na segunda coluna as de não contato. Então, começando ali, comparando a iodopovidona, você tem em azul a contagem de bactérias alta após o inóculo, e depois, em vermelho, você tem uma contagem não detectável, ele coloca IND, tanto nas superfícies de contato direto como as de não contato direto, por conta da questão que a gente vai falar agora mais à frente, do gás iodo, né, que vai fazer esse papel. No grupo do peróxido, nas superfícies de contato, houve uma redução significativa após a desinfecção. Porém, nas superfícies de não contato, não se considerou uma neutralização, uma desinfecção tão boa assim. E nas soluções de multipropósito, ele considerou, nas de contato, apesar do gráfico mostrar pouca redução, ele considerou eficaz com esse p-valor menor do que 0,05,
tá? E nas de não contato não foi significativa. Mais para frente ele justificou que essa pouca redução pode ter sido porque a quantidade das bactérias utilizadas no inóculo é superior ao padrão ISO, que geralmente é utilizado. Então, ele diz que quanto mais você aumenta a concentração de bactérias, menos eficaz é no caso da solução multipropósito, tá? E no segundo gráfico, aí a gente vai comparar o primeiro dia da desinfecção com os 7 dias após da reserva ali do estojo, sem realizar mais nenhuma outra desinfecção. Então, o sistema da iodopovidona continuou não detectável após 7 dias. No do peróxido, houve um crescimento após os 7 dias, e na solução multipropósito, houve uma redução, mas ele também não justificou muito bem qual seria o raciocínio disso, tá? Então, partindo para a discussão, o estudo descobriu que o sistema da iodopovidona foi apto para desinfectar ambos os tipos de superfície, tanto os de contato como não contato, ao contrário dos outros sistemas de peróxido e multipropósito, além de ter inibido um recrescimento das bactérias na solução do estojo por pelo menos 7 dias após essa desinfecção inicial. Aí ele coloca aí numa figurinha que, para testar essa presença do gás iodo, ele coloca um papel que é sensível à presença do iodo e muda de cor. Isso foi só para documentar que aconteceu esse processo. E aí ele passa do branco a ser um roxo azulado, tá? Estudos prévios já mostravam a capacidade da iodopovidona de reduzir as bactérias e fungos e ser bem tolerado clinicamente, mas esse foi o primeiro a demonstrar que o gás iodo liberado da solução pode ser usado para desinfectar as superfícies de não contato. E isso é muito importante porque vai reduzir ainda mais os reservatórios de micro-organismos nos estojos e o seu potencial de contaminação. Ele cita que a iodopovidona é associada com frequência bem menor de contaminação de gram-positivos do que nos outros 2 sistemas, e é mais relacionado com os gram-negativos. Mas, mesmo assim, quando comparado às taxas dos outros sistemas, ainda é menor a quantidade de eventos, tá? Aí ele diz uma outra situação dos pacientes que transportam lentes em bolsa, né? Em que o estojo vai ter algum movimento. E essa solução ela pode ficar constantemente entrando em contato com as superfícies que não têm essa presença da solução, como a parte de baixo da tampinha do estojo, por exemplo, e essas superfícies não inteiramente desinfectadas, quando recebem essa solução, elas acabam reintroduzindo as bactérias na solução de acordo com o movimento, conforme o estojo é agitado. Então, ele diz que, para esse tipo de situação, o sistema da iodopovidona pode ser interessante, tá? Ele também sugere que, por conta daquela análise dos 7 dias, o sistema peróxido pode necessitar de um ciclo adicional. Se a pessoa fica um tempo sem utilizar a lente e a lente ficar guardadinha, após os 7 dias, pode ser interessante, antes de reintroduzir, fazer um novo ciclo para evitar que tenha ficado ali uma contaminação. Todos os sistemas de desinfecção do estudo mostraram previamente uma eficácia suficiente contra os micro-organismos planctônicos. A biguanida se mostrou menos efetiva contra os biofilmes, enquanto o peróxido e a iodopovidona mostraram efetividade. E é importante também ressaltar que, quanto mais a bactéria adere, ela vai seguindo um processo crescente de mais aderência, mais biofilme. Esse biofilme vai excretar glicocálix e vai ficar cada vez mais resistente a esses biocidas. Isso é clinicamente relevante porque tem pacientes que mantêm o estojo por muito tempo, tá? E, no final, ele diz que a força do estudo foi a capacidade da comparação entre os sistemas de desinfecção e que, atualmente, a limitação dele é que ele foi realizado in vitro e que utilizou a quantificação apenas da Pseudomonas aeruginosa, e sugere que futuros trabalhos
considerem um estudo maior, multicêntrico e associado a outros agentes também, para comprovar realmente uma associação da iodopovidona com a diminuição da contaminação e também com os eventos corneanos inflamatórios e infecciosos que acontecem associados à lente de contato. Então, na conclusão, o sistema iodopovidona foi apto para desinfectar os estojos com superfícies de não contato direto e também inibir o recrescimento da Pseudomonas por 7 dias após. Aí ele cita conflitos de interesse, que o estudo foi financiado pela Optex Corporation, que é a empresa desse Clidol, né? E nos últimos 3 anos também recebeu recompensas por pesquisas de diversas empresas aí citadas. É isso, gente. Não, muito interessante. Não imaginava isso do povidona, de ter esse adicional, né? E da reinfecção, né? Se agitar o estojinho, tudo poder reinfectar a solução. Eu pessoalmente achei que Comentar, também Ulisses. era bem tranquilo quando você fazia o Clear Care, que estava estéril e tal. Natália, ele falou ele põe a substância direto no estojo e põe o neutralizador junto, ou é uma embalagem especial? Não. Ele mergulha cada sistema e encharca nesse inóculo e depois ele utiliza um neutralizante sobre cada uma delas. São etapas diferentes. Não, mas o produto final, né? Ele é usado direto no estojo ou ele tem que ter uma embalagem diferente, como é, por exemplo, no peróxido? Você quer saber da iodopovidona especificamente? Então, tem na figurinha, porque eu também não tinha visto, deixa eu ver se eu consigo porque para ele funcionar na tampa do estojo, teria que ser direto no estojo, né? É que ele tem um estojinho também, que é esse que ele mostrou na foto do próprio artigo, eu acho. Pode ser um estojo próprio do produto. Isso, é esse grandão aqui, parece que é grandão pelo menos, né? Mais achatado, esse da figura A. É porque o C parece um estojo normal, né? Isso, é um estojo normal. O B parece um estojo do peróxido. Isso. E o A é que está estranho, porque eu estou dizendo assim, para você considerar que a tua lente está estéril, vamos dizer assim, ou pelo menos descontaminada, o teu estojo está descontaminado, teria que ser no próprio estojo, né? Senão não teria sentido. Você faz o processo e volta a lente para o estojo que já estava contaminado, né? Por isso que eu imaginei que talvez o ideal fosse que ele fosse usado direto no próprio estojo. Porque se você faz o processo e põe a lente de volta no estojo, ele vai ser que nem o peróxido, né? Volta a ficar contaminado. Por isso que eu acabei não entendendo. Mas é bem interessante, porque uma pena que eles não fizeram com outros agentes, né? Principalmente também a cantameba. O peróxido é um método de desinfecção, apesar de ele ser meio divulgado às vezes como método de limpeza, ele é um método de desinfecção oxidativa e é o mais eficaz de todos. O problema é que ele não é um método prático, então a aderência do paciente é mais difícil. E também, nas lentes esclerais, algumas lentes não cabem no estojinho. Então, se tivesse uma alternativa como essa, que fosse tão eficiente quanto, mas que fosse mais fácil do paciente usar, seria bem interessante, né? César, aí eu entendi o seguinte, realmente é um estojo, me parece que seja um estojo praticamente comum. O que comenta é que ele fala aí, por exemplo, se você está levando o estojo numa bolsa, né? E na hora que você vira a bolsa, tal, você vai fazer com que a lente passe por regiões que não foram descontaminadas pelo produto, né? Então, se você colocou o estojo, você colocou lá,
deixou lá algumas horas à noite, durante o dia você pega e vai levar. Na hora que você balança o estojo, o movimento estojo, a gente vai passar por regiões não contaminadas. E o PVPI, por vaporizar, ele descontaminaria. É muito interessante, realmente. Por isso que eu disse que teria que ser no próprio estojo que você usa, né? Porque senão, se você fizer todo o processo e depois passar a lente para o estojo que você usa que está contaminado, nada disso tem muito sentido, né? Sim, tem que ser o mesmo estojo. Como é que é o nome do produto mesmo, Natália? Cledew, C-L-E-A-D-E-W. Natália, e a toxicidade? CLE, desculpe, só um minutinho, Ulisses, por favor. CLE. C-L-E-A, né? E aqui, ó, D-E-W. Ah, tá. Esse latinha. E a toxicidade aí, Natália, para o olho, não fica resíduo nenhum? Ele cita alguma coisa? Olha, ele não citou nada em relação a isso. Eu acredito que seja no mesmo esquema do peróxido. Acho que ele citou logo no início, Natália, alguma coisa, dizendo que a toxicidade era baixa. A gente está acostumado a usar o bem Cirurgia, né? concentrado em cirurgia e a gente não vê toxicidade, né? O peróxido, a iodopovidona na cirurgia arde bastante para o paciente, mas Ele em cita termos de toxicidade, se ele seria for neutralizado, provavelmente acaba não tendo, né? Mas a se conferir mesmo, né? Tem essa pastilha de neutralização que é utilizada, que eu acho que nessa figurinha é isso que parece um comprimidinho, né? É o que é do ácido ascórbico. Então, ele fala que depois do processo, aí você tem que usar isso. Então, acredito que assim fica neutralizado. E, Natália, já está disponível comercialmente em algum lugar do mundo, hein? Olha, é japonês, tá? Mas eu procurei assim na internet e não vi. Já foi difícil até de achar a figurinha ali. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bem baixinho. Em relação ao artigo, embora ele tenha os conflitos de interesse baixo e seja só um produto, mas de fato é muito interessante, porque essas bactérias gram-negativas, elas têm uma capacidade muito grande, como o artigo falou, pelo que eu percebi, de resistência em ambientes aquosos. Então, de fato, esse raciocínio de que uma solução multiproposta, uma solução aquosa ali, fechada, é de fato um ambiente muito propício para o crescimento das bactérias gram-negativas, como é a Pseudomonas. E, além disso, as bactérias gram-negativas têm a capacidade muito grande de se aderir a depósitos. Então, é de fato uma combinação perigosa. Então, nesse sentido da gente não ter esse raciocínio de que uma solução multiproposta vai conseguir realmente manter um ambiente estéril no estojo, é um raciocínio muito adequado. E, nesse sentido, buscar alternativas, de fato, seria realmente, acho que, uma posição bastante interessante. Se existirão alternativas em relação à solução multipropósito, principalmente para realmente esse ambiente de estojo, como o artigo coloca. Eu mandei uma imagem do produto aí com algumas instruções, parece ser um estojinho especial. Depois vocês dão uma olhada, mas acho que é bem interessante, quer dizer, vamos ver se isso se confirma mais para frente, né? Joia. Natália, por favor, pode compartilhar? Oi? Não, pode compartilhar a tela, deu certo. Agora, a última etapa, o espaço empresa, né, da Solótica. A Luiz vai falar da Bestfit Camac histórica, né? Isso mesmo, vamos lá. E depois tem ainda, vou falar um pouco sobre orto, né, que a gente ficou de fazer aquelas padronizações, né? Tá. Espera um pouquinho só. Eu vou... Compartilhei.
Dá para vocês verem, hein? Sim. Tá dando para ver? Tá. Agora é só colocar no modo apresentação, Ah, F5. o problema é colocar, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo aí bem? Sim. Dá para ver? Tá bom, aqui. É que eu Sim, tô usando aqui só que está duas... aparecendo aquele modo do apresentador É com porque próximo slide. eu tô usando duas telas, porque na realidade eu tô no escritório da Sológica, que eu tenho umas coisas para resolver aqui hoje, e eu tô inclusive Tá. com a Eliana aqui, que está junto comigo, assim, vendo a apresentação da marca histórica. Então acho que vai ser difícil Então, de compartilhar, tá? Vai ter que ser assim, vamos lá. Então, a Best-Fit-Car, a marca histórica, né? É uma ideia, né, de conseguir alcançar uma qualidade de adaptação superior para aqueles pacientes que têm ceratocone e têm astigmatismo elevado. E, ao mesmo tempo, manter ou melhorar a acuidade visual deles, né? Então, vamos lá? Então, aqui, só para relembrar alguns pontos, desculpa o barulho aqui, que eu estou deixando a janela aqui aberta. Lentes corneanas dependem da proximidade da córnea para sua estabilização. Nos astigmatismo corneano anterior, com uma lente de curva base simples, podemos alinhar com uma das curvas ou estar em algum ponto intermediário. O astigmatismo corneano produz uma diferença na altura da córnea, proporcional ao seu poder e à distância do centro, né? Então, nas lentes rígidas de curva base tórica, a gente pode ajustar isso aí. Então, aqui só para mostrar isso aí mais facilmente, né? Quando a gente tem duas curvas assim corneanas, então a gente tem aqui, deixa eu só... aqui a gente tem uma curva mais íngreme e aqui uma curva mais plana, né? É possível que, acho que... Aqui, a curva mais plana e aqui a curva mais íngreme. Então, a gente vai indo, a gente vê que quando ali a gente tá distância, elas vão se distanciando, tá vendo? Então, vai provocando uma altura maior de uma curva para outra, o que vai dificultando adaptar as lentes de curva única. E a gente tem que lembrar também do mecanismo de apoio e estabilização das lentes de contatos rígidas, né? Então, esses mecanismos de apoio, esse mecanismo de a lente se estabilizar sobre a córnea, vai muito da capilaridade. Então, isso indica que com a lente mais próxima da córnea e o desenho mais compatível, vai dar maior força de capilaridade, mantendo a lente mais estável sobre a córnea. Eu queria lembrar também da umectabilidade, tá? O material umectável, ele está relacionado com a capilaridade. Então, aqui o exemplo é bem claro, olha. A gente compara a água com o mercúrio. Então, se a gente vê que a água, quando você tem aqui paredes mais próximas, a água sobe. Já o mercúrio, ele até desce. Por quê? Porque ele não é umectável. Então, as duas coisas são importantes. Um material de boa umectabilidade e um desenho compatível para que a gente consiga chegar mais próximo da córnea na maior área possível, né? Agora, a correção do astigmatismo ocular com o uso da lágrima. Eu estou revendo alguns pontos aqui que vai ser importante para o raciocínio. Essa é a proposta das lentes rígidas. Na realidade, a lágrima tem um potencial para corrigir o astigmatismo da superfície corneana. Considerando que a diferença entre o índice de refração da córnea e do ar é bastante considerável e que essa diferença entre os tecidos oculares, o humor aquoso e o humor vítreo é muito menor, a tendência é que a maior parte do astigmatismo realmente esteja na face anterior da córnea. Deixa eu fazer. Eu vou fechar uma pedacinho. Não, deixa aberto. Vou fechar aqui. O filme lacrimal tem índice de refração semelhante à face anterior da córnea, né? Então, aqui, quando colocamos uma lente rígida sobre essa, a curva posterior da lente, ela funciona como se fosse uma nova córnea, tendendo que a luz não se desvie na passagem da lágrima para a córnea. Na área frontal, então, onde está a zona óptica, é aplicada a curva necessária para corrigir. Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui, aqui mesmo dá para a gente ver. Então, é o seguinte, quando a luz vem e passa pela lente rígida, ela vai sofrer um desvio. Esse desvio vai estar relacionado ao poder mesmo da lente. E depois, quando passa pela córnea, ela não sofre o desvio, tá? Então, é isso que ocorre. Então, o que acontece? A superfície posterior da lente é como se fosse a nova córnea, tá? Quais são as implicações ópticas de uma lente rígida tórica posterior? Então, como vimos, a superfície posterior da lente rígida funciona opticamente como se fosse uma nova córnea. Nesse caso, teremos uma nova córnea com astigmatismo, porque ela é tórica posterior.
Porém, como a diferença de índice de refração dessa nova córnea para a lágrima é bem menor do que da lente para o ar, esse efeito é bem menor. Então, por exemplo, se a lente tem uma toricidade de 3 no ar, na córnea é muito menor, porque a diferença de índice de refração é menor. Então, naturalmente, essa indução cilíndrica será proporcional pela diferença de índice de refração da lente para a lágrima e da toricidade da lente. Então, aqui, considerando-se essas relações, a gente, então, propôs aqui essa equação que já muitos de vocês já conhecem, tá? Relacionando, então, a toricidade e a diferença de índice de refração da lente para a lágrima com o poder cilíndrico induzidos nas lentes históricas posteriores. E elas vão induzir, tá? Agora, isso depois a gente vai voltar a falar um pouco sobre esse assunto ainda. Então, como escolher a primeira lente de teste na Best Fit Camargue histórica? A ideia é o seguinte. Em geral, a gente pode iniciar por uma lente de curva base única, Camargue mesmo. E a partir da própria Camargue, a gente verifica, há uma necessidade retórica? Se há, a gente verifica a adaptação da Camargue. A gente tem que considerar ela aproximadamente com a adaptação, com a curva mais plana da córnea alinhada com a lente. A partir dessa experiência, então, a gente pode escolher a lente Best Fit Camargue, considerar ainda talvez um pouquinho mais plana e a segunda curva, então, mais íngreme naturalmente, né? A técnica de adaptação, então, da lente Camargue histórica é você tentar alinhar o meridiano mais plano com o meridiano mais plano da córnea. E aí, depois, você vai avaliar se precisa de mais algum ajuste. Se precisar de mais algum ajuste, você vai escolher uma lente próxima que tenha a segunda curva mais íngreme, né? A ideia nossa é uma caixa de prova com 2 possibilidades de toricidade. Se apresentar algum astigmatismo residual significativo, a gente vai fazer as correções de curva base e material segundo aquela equação que eu propus para vocês. Ela vai ajudar, vai auxiliar nessa função. Eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é tipicamente uma adaptação numa córnea tórica. A gente vê que um dos meridianos está relativamente alinhado com a lente e o outro não. Aqui eu vou mostrar que essa aqui é uma lente, ela ficou com aquela bolinha de ar, mas depois a gente vai ver sem a fluorescina aqui não tem a bolinha de ar. Então, essa aqui é a Max histórica, tá? É realmente o modelo que nós estamos testando agora, tá? E a gente pode ver aqui, olha, esse aqui, ela tem uma marcação no meridiano mais plano. Eu não sei se ainda a lente definitiva vai vir assim, a gente não tenho certeza, mas você vê que a lente é bastante estável, tá? E você vê que, embora essa córnea tenha bastante toricidade, isso você quase não percebe a toricidade, porque a lente, então, ela, por ser tórica, ela encaixa bem nessa córnea, né? Então, nós vamos ver essa mesma lente aqui, ó, tá? Sem fluorescina, isso aqui é uma lente que centralizou relativamente bem o movimento e uma lente com uma boa estabilidade, né? Esses pacientes que a gente testa, em geral, têm um astigmatismo bem razoável, acima de 4 dioptrias, né? Aqui mais um comparativo, tá? De uma lente que não é tórica, uma lente tórica, você vê, é o mesmo paciente também. E aqui a gente vê o seguinte, a estabilidade, né? Então, a gente vê aqui, opa, tá com som, desculpa, vai sair um som extra. Desculpe, eu esqueci de tirar o som, mas você vê a estabilidade, que você ganha bastante estabilidade, né? É aquilo que eu falei. Então, a lente está mais encaixada, né? Está sem aquela borda a mais, e o efeito de capilaridade é maior. Então, você ganha estabilidade, ganha conforto, porque você também, como a gente já sabe, a gente vai distribuir a força e com isso você diminui a pressão. Agora, o que fazer com o cilindro induzido é aquilo que eu expliquei. Então, a gente vai fazer o ajuste de acordo com a calculadora, né? Cada equação a gente montou uma calculadora, então basta você ir colocando aqui o que você está usando e aí você vai modificando, você vê o material que você está usando, o quanto esse material induziu, e você pode, mudando de material, você vai ver que material induz mesmo, você pode ajustar para mais ou para menos, depende de onde o astigmatismo está. Se o astigmatismo residual é no mesmo eixo do astigmatismo original, você precisa de mais toricidade. Então, você vai usar uma lente com índice de refração maior, uma toricidade maior. Se for o contrário, eu uso um material do índice de refração menor, uma toricidade um pouco menor, né?
Eu aproveitei e fiz um levantamento, e esse aqui realmente é uma coisa interessante que eu vou trazer para vocês, né? Então, aqui, essa é uma avaliação de pessoas de córneas normais. Em média, as pessoas assim, têm 0,3 dioptrias de astigmatismo, mas isso de pessoa normal, córnea normal, inclusive sem muito astigmatismo, é uma população, uma amostra populacional, tá? Aqui já é diferente, aqui é um pentacam, aquilo lá é um astigmatismo posterior, desculpe, astigmatismo posterior aqui, tá? Né? Na parte posterior da córnea. E aqui, aqui nós temos o astigmatismo na parte posterior da córnea em pacientes com ceratocone. Então, o que a gente observa, conforme se aumenta aqui o grau do ceratocone, você vai ter mais astigmatismo posterior, né? E esse astigmatismo posterior, a tendência é que ele seja um astigmatismo residual, se você coloca uma lente comum. É que muitas vezes o paciente nem percebe, muitas vezes o paciente não percebe meio grau a mais, meio grau a menos. Mas, uma lente tórica posterior, a tendência dela é corrigir esse astigmatismo posterior também, porque ela vai induzir um certo astigmatismo no mesmo eixo. E em grande parte dos pacientes, tá, o eixo do astigmatismo da face posterior é igual ao da face anterior. Então aproveitei e fiz aqui uma outra calculadora, tá? Essa eu estou apresentando para vocês agora, é a mesma calculadora, só que eu mudei as posições das letras, né? Então, qual seria a toricidade posterior desejada para que a gente neutralizasse o astigmatismo da face posterior da córnea, tá? Então, aqui eu tenho essa mesma tabela aqui um pouquinho maior, e então vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, para uma pessoa que não tenha um astigmatismo muito alto, tá? A gente precisaria de um astigmatismo na face posterior de 1,5 em Boston, né? Aqui, no Optimum de 1,3 e no DK90 de 1,1. Conforme a maior índice de refração, isso vai se precisar menos astigmatismo, né? Então, você vê que para uma pessoa que não tem muito astigmatismo, a face tórica posterior não daria muito certo. Agora, já para um paciente que tenha ceratocone, 0,75, 0,84, 0,93 e 1, nós precisaríamos de uma lente com toricidade posterior de 3,9, 5,1, por exemplo, aqui, né? E aqui, o que eu fiz? Eu considerei esses valores 0,25 para menos e 0,25 para mais. Então, aqui deu entre 2 e 4 e aqui deu entre 5 e 6, tá? Então, provavelmente, a gente, usando uma lente tórica posterior entre 4 e 6, nós vamos estar corrigindo o astigmatismo residual, aquele que fica na face posterior da córnea, e que, então, isso, na grande maioria dos casos, nós vamos ter um astigmatismo final muito, muito baixo. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, na média dos casos, se a gente usar uma lente com 4 dioptrias de toricidade posterior no Boston XO, nós teríamos aqui um astigmatismo residual de 0,01, né? Então, você corrigiria praticamente todo o astigmatismo. Se fosse no óptimo de 0,013, e no DK90 de 0,015. Usando também o astigmatismo de 4. No cone número 2, e grau 2, nós teríamos astigmatismo residual de 0,07, então, muito baixo também. E aqui, usando uma lente de 6 dioptrias de cilindro, no cone 3, teríamos aqui o astigmatismo residual de 0,22 e 0,09. Então, é interessante, eu quis mostrar isso para vocês, que a lente tórica posterior, no caso do ceratocone, tem também o potencial de, em grande parte dos casos, não é todos, porque você pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas eu pus aqui com um pouco mais e com um pouco menos, e muitas vezes também a gente vai chegar aqui, casos aqui com 0,03, 0,03. Então, a gente tem um potencial muito grande de estar corrigindo aquele astigmatismo da face posterior da córnea, que com uma lente normal também não é possível. E a gente conseguir um bom resultado visual. Claro que vai ter exceções, o paciente pode ter um astigmatismo cristalino, pode ter um outro tipo de astigmatismo, mas realmente fica esse outro potencial, além da estabilidade, do conforto, o potencial de conseguir uma visão um pouco melhor, né? E aqui a correlação entre o astigmatismo anterior e posterior, mostrando que quanto mais astigmatismo você tem anterior, mais você tem posterior também. Isso também é bem interessante, né?
Então, finalizando, né, a lente RGP tórica posterior tem como principal função, até o momento, a melhor encaixe na superfície anterior da córnea. Ajuste no material e na toricidade podem ser, no entanto, melhorar também a performance visual. A melhor indicação ocorre quando a astigmatismo posterior da córnea é em eixo aproximadamente igual ao da face anterior, no sentido de complementar, então, esse poder, essa metropia cilíndrica. Né? Então, é isso aí. Essa é a primeira da Beth Camax tórica. Luiz, Luiz, e a toricidade anterior, hein? Não tem previsão de fazer Toricidade e colocar anterior? Calma, Ulisses. A Helena está aqui comigo aqui. É legal, Ulisses. É bom você perguntar aqui, ó, assim a gente vai em frente, mas eu acho que vai ser um grande passo a gente tendo essa toricidade posterior aí com essas possibilidades de ajuste. A gente vai resolver. Eu aí vi pelos estudos em torno de 80% dos casos é interessante. Tem 20% dos casos que às vezes o astigmatismo posterior não bate. E aí caberia anterior, né? Você tem razão. Mas a questão de colocar no desenho para o torno, já está conseguindo ou não? Esse desenho aí que eu coloquei? Não, da toricidade anterior para colocar nas Ah, lentes. eu assim, não posso te responder ainda que a gente está trabalhando nessa toricidade posterior, né? Fazendo o melhor ajuste dela. Eu acho que a gente está conseguindo, né? Você vê que essa lente aí teve um padrão muito bom mesmo, realmente. Nessa quinta-feira, né, há 6 dias atrás, a gente adaptou um paciente com mais de 60, 58, 60, alguma coisa, 7 graus de astigmatismo, 20/20. O 20/20 trocou uma letra. Né? Bom. Então, realmente, eu realmente achei muito bom o resultado, realmente. Mas deixa a gente terminar isso aí. E o diâmetro dela, Luiz? O que vocês Então, a estão... gente está fazendo, veja bem, o diâmetro dela é o mesmo diâmetro da Camax, igualzinho. E a elevação é igual a Camax, considerando-se a curva K, a curva mais plana. Então, a curva mais plana dessa lente, ela corresponde ao levantamento da K na mesma curva, né? Agora existem algumas outras diferenças, né? Na realidade, a toricidade dela é total, ela é tórica de ponta a ponta, e a borda, na realidade, ela é diferente, tá? É uma nova borda, é uma borda feita no torno da Camax. Ela tem ainda a intervenção, essa não. Então, é um novo desenho de borda. Eu achei muito confortável, os pacientes falaram que estava muito confortável a lente. Você abaixou um pouco a E borda? ela vai ter... Não, isso do flat tip, isso também vai ter, é diferente também, nós estamos fazendo uma nova proposta, mas essa ainda não está totalmente terminada. Flat igual a Camax, o tip diferente, mas a Camax também deve mudar, talvez, o tip também, tá? Então, realmente... Mas, então, essa lente que eu mostrei para vocês, ela não tem nenhum ajuste de periférica. Eu misturei um pouco as palavras aqui. A borda é diferente. A periférica, o levantamento de periférica é igual a Camax no sentido de que igual a curva plana da Camax histórica vai ser igual a Camax em termos de levantamento, em termos de quantificação. A STIP, as duas, ela vai ser diferente, né? E a borda é diferente. Como eu falei, a borda é um novo projeto de borda. Legal. E você acha que, assim, por exemplo, no pedido do futuro, a gente vai conseguir variar o diâmetro? Não, Pode. Porque deve ter um limite, né? Não, pode variar o diâmetro. Veja, não é tão recomendável variar o diâmetro em lentes assim, multicurvas, né? Então, mas acontece que o projeto em si está para quando houver variação de diâmetro, a variação ser proporcional. Então, por exemplo, estou dando um chute aqui, vamos supor que o diâmetro da zona ótica seja 60% do diâmetro. Se você diminuir o diâmetro, ele vai continuar sendo 60% do diâmetro. Então, vai diminuir tudo, vai diminuir a zona ótica, vai diminuir a zona intermediária, ela vai ser tudo proporcional. Por que acontece? Se você diminuir o diâmetro só às custas da periférica, a lente fica muito apertada, né? Luiz, Luiz, você me ouve? Eu estou ouvindo. Quem está falando? Sou eu, Fernando.
Oi, Fernando, tá. É que fica meio baixinho quando você fala, mas agora eu estou ouvindo, sim. Mas vamos lá. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, que eu creio que será uma dúvida muito frequente no ambulatório. É se há um critério fundamental ou quais são os critérios que você está usando para deixar uma adaptação de uma lente asférica e partir para uma lente tórica. Se há topografia, se há o próprio padrão de uma adaptação de uma lente asférica. E só um comentário antes de você responder. Tem um artigo publicado na Contact Lens Spectrum que, inclusive, tem um guidelines, eu não lembro o nome do autor, que ele faz uma proposta de quando partir para uma lente tórica. E, segundo ele, o critério fundamental desse artigo seria o seguinte: se a topografia tiver um astigmatismo superior, uma toricidade superior a 1,5 dioptria, e com a adaptação de uma lente asférica persistir na sobrerrefração um astigmatismo de 0,75 dioptrias, ele parte para uma lente tórica. Então, quando é que você está decidindo partir para uma adaptação de uma lente tórica? Bom, essa consideração da sobrerrefração... Opa, deixa eu ver se... Essa consideração da sobrerrefração já aconteceu comigo. Por exemplo, eu coloquei a lente asférica e o paciente tinha uma sobrerrefração cilíndrica no mesmo eixo. Então, ou seja, ele tinha um astigmatismo na face posterior da córnea do cristalino no mesmo eixo. Então, eu coloquei a lente tórica para induzir o astigmatismo, para corrigir aquele astigmatismo residual. Isso já aconteceu também, realmente, de utilizar esse recurso, né? Agora, o recurso da adaptação, eu acho que vai ser o mais frequente. Quando você coloca uma lente esférica numa córnea tórica, é que eu expliquei. A partir de que você vai se afastando do centro da córnea, existe uma diferença progressiva de altura, a diferença de altura da córnea. Isso pode dificultar a adaptação, você pode ter uma lente instável. Então, quando você pede para o paciente olhar para o lado ou piscar, a lente pode cair ou se deslocar. Então, a primeira coisa então, é isso. Se a lente, você chegou na melhor lente, a lente continua deslocando, continua instável, está na hora de se pensar numa lente tórica. Outra coisa é o conforto. As lentes tóricas, né? De distribuírem realmente a força. E por não ter aquele toque na pálpebra, ter um toque menor, elas são mais confortáveis. Então, realmente é uma forma de você conseguir uma lente mais confortável e mais estável. Então, lente confortável e mais estável em relação ao grau residual. Às vezes, não dá para o paciente captar muito bem esse astigmatismo residual, né? Ainda mais paciente com ceratocone. Se coloca meio grau mais, meio grau menos de cilindro, é difícil às vezes ele notar. Mas, assim, muitas vezes o paciente não tem essa sobrerrefração cilíndrica, uma lente esférica, e você põe a lente tórica, ele continua sem a sobrerrefração cilíndrica, né? Mas a adaptação fica melhor. Ok, obrigado.